Fala galera do confinamento, estamos aqui para falar de Hunters, uma série da Amazon Prime com Al Pacino, Logan Lerman e nazistas e judeus e essa mistura toda. Mas antes de adentrar na treta, vamos pedir para você já assinar o canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque você sabe que o YouTube às vezes não entrega os vídeos para a galera. Então, por favor, deixe seu joinha, assina e assim a gente vai agora sim adentrar na treta. Pois bem, se você não ouviu falar ainda de Hunters, saiba que é uma série muito bem produzida, como sempre, pela Amazon Prime, com Al Pacino matando nazistas. Bastaria essa frase, bastaria esse ensejo para que você ficasse já vidrado ou interessado nessa série, não é mesmo? Sim, e tem mais. Temos ainda Logan Lerman, de As Vantagens de Ser Invisível, e Percy Jackson, e temos também um grande elenco. Você com certeza vai lembrar, vai conhecer algum dos outros atores que vão aparecer por ali. E tem a produção de ninguém menos que Jordan Peele, o cara que dirigiu Corra, dirigiu Nós, e que agora está botando o dedo em várias produções, várias séries, várias vertentes aí. Também sempre com produções e investimentos bem interessantes. E é um cara que tem assinatura, tem autoria, é um cara que está aí crescendo bastante em Hollywood. Pois bem, se isso tudo já não deixou você bem curioso para assistir a série, bom, eu talvez não dê boas notícias aqui nesse vídeo. Quem sabe? Você decide aí do outro lado. Mas, basicamente, toda essa premissa, toda essa produção, todos esses nomes envolvidos nos colocariam numa posição de que, puxa vida, estamos encarando uma grande série, talvez uma das melhores do ano. Mas, infelizmente, não. Porque ela dá umas flopadas e ela usa tempo demais, capítulos demais e acaba não desenvolvendo tudo que ela teria, todo o potencial que ela teria. A gente começa a história com o personagem do Logan Lerman, que é um menino judeu que vive no bairro de Nova York e mora com a sua avó, que obviamente também é judia, e teve um passado muito importante no Holocausto. Ela sobreviveu ao Holocausto e ela tem uma carga, tanto na memória, na história dela, muito pesada com esse grande trauma que é um dos maiores traumas da humanidade. Aos poucos a gente vai vendo que existe um grupo ainda de nazistas vivendo nos Estados Unidos de forma escondida e esse grupo está ainda caçando judeus ou ainda tramando muitas coisas para que eles, enfim, tenham aquela ideia burra, idiota de limpeza racial que é o que permeou toda a Segunda Guerra Mundial lá com o Hitler. Ou seja, tudo isso que eu falei, mais esses ingredientes, mais essa história, bom, a gente quer ver esse filme, a gente quer ver essa série, a gente quer ver essa produção. E ela começa muito bem, a gente começa com um clima bem tarantinesco até, a gente vê muito sangue, muita violência, logo de cara umas situações bem bizarras, e a gente vê que o clima da série toda construída nos anos 70, ela corresponde às expectativas iniciais, a gente vai se envolvendo com a história, eles vão criando o clima, vão criando o ritmo, vão criando as confusões, vão criando as tramas, mas chega um determinado momento que ela parece pesar demais e não caber mais na série. A gente tem uma narrativa poderosa, a gente tem uma história poderosa, que poderia ser bem trabalhada, mas ela vai se perdendo aos poucos. A gente tem o personagem do Al Pacino, que se envolve com o próprio Logan Lerman, e aí eles vão desvendando um pouco do passado, o que aconteceu no Holocausto, como eles se conheceram, e que existe sim um grupo que dá o revide aos nazistas, que são judeus caçando nazistas. Ou seja, a gente tem uma batalha ainda de judeus contra nazistas nos anos 70. Isso tudo é bem explorado, a gente tem cenas bem marcantes. No entanto, não sei o que acontece com essa série que ela vai pesando. Os episódios são longos demais, a gente tem alguns fillers que não precisavam existir ali, e a gente tem uma gama de personagens, já tem um grupo de personagens tão diverso que poderia ser tão bem explorado, mas que acaba ficando numa camada bem superficial, com exceção de dois personagens que se você assistir a série você vai lembrar, que é o casal mais velho que trata bem essas questões e tem também as suas questões do Holocausto revividas e voltadas para a vingança de forma bem impactantes, que a gente vai se também envolvendo e comprando as ideias do que eles estão nos propondo. Fora isso, a gente tem ainda que a gente tenha uma violência bem usada, às vezes ela
não é tão bem construída porque ela fica muito clichê. Ela fica maldade por maldade e fica muito maniqueísta a toda essa situação de judeus contra nazistas, nazistas contra judeus. Ainda que a gente tenha algumas reviravoltas ali no meio, elas não têm, sabe? Alguma coisa não conectou nessa série, porque ela tinha um potencial tão grande, que ela não clicou, ela não encaixou, alguma engrenagem faltou. Exploraram casos que não precisavam explorar demais, outros que poderiam ser bem explorados ficaram de fora. Alguns personagens eles se mostram dúbios demais e a gente não sabe o que eles estão realmente pretendendo. Isso causa alguma estranheza, causa uma confusão no meio da série e a gente vai se perdendo, a gente vai se desconectando aos poucos. Então os primeiros episódios são muito legais, a gente vai comprando a história, a gente quer saber tudo que vai acontecer, as referências à cultura pop, aos quadrinhos, está tudo ali misturado, tudo formulando uma química bem legal, mas do meio pro fim aquilo se perde, a gente vai caindo em episódios esporádicos, as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente não imagina, que a gente estranha, as coisas se perdem e os rumos se perdem de uma forma que eu não consigo nem explicar direito aqui. Mas é importante você saber que é uma série bem violenta e que tem cenas do Holocausto bem impactantes e essas cenas são bem interessantes, bem importantes de te mostrar, porque infelizmente ainda a gente tem que falar nos dias de hoje que sim, o nazismo era uma coisa horrenda, bizarra, escatológica, tudo que for de ruim. A gente ainda precisa dizer isso e por isso que até que a série explora esse lado. E, puxa vida, o que eles mostram, o que eles fizeram, e inspirados ali em fatos reais, coisas que eles mostram na série que possivelmente aconteceram realmente nos campos de concentração, são momentos que a gente se perde, se para pensar, puxa vida, isso aqui é uma série de ficção, mas isso aqui aconteceu de verdade. E aí esse é o momento que a série nos ganha por alguns momentos. Então, tudo isso que eu falei é para dar um pouquinho da ideia do que Hunters nos propõe, nos vende, nos vendeu, mas que infelizmente não chegou lá. Faltou alguma coisa, não foi um Jack Ryan que foi excelente, não foi um Mr. Maisel que é excelente, ou todas as outras produções do Amazon Prime. A questão de ter Jordan Peele, Al Pacino, Logan Lerman numa série poderia ser melhor explorada, poderia ser bem explorada, e até vou dizer, em alguns momentos o personagem do próprio Al Pacino ele é irritante. Alguns momentos você não compra a atuação do Al Pacino, então é um momento bem estranho nessa série. Mas e você? Assistiu Hunters? O que você achou? Deixa aí pra gente nos comentários, porque agora eu vou dar a nossa nota. Pela produção, pela iniciativa, por trazer questões importantes, mas não contar de uma forma que ela poderia ser contada, eu vou dar uma nota 2,7 para Hunters, porque até metade foi ótimo, depois se perdeu um pouquinho. E aí? Deixa pra gente nos comentários o que você achou, se você vai assistir, ficou curioso, não ficou, enfim. Comente, dê o joinha e não esqueça de seguir a Vigília em todas as redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.